Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem do primeiro painel do 4º Fórum de Tiradentes. Encontros pelo audiovisual brasileiro que integra a programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de hoje até o próximo sábado, amanhã, dia 31 de janeiro. Mais de 160 profissionais estarão no centro de 50 debates e rodas de conversa. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Daremos início ao painel com o tema Quando o Brasil vira filme, o audiovisual como estratégia de promoção turística. A Embratur apresenta neste painel um panorama de suas principais iniciativas voltadas à integração entre cinema, turismo e promoção internacional do Brasil. A partir de uma abordagem estratégica, serão apresentados projetos que atuam em diferentes etapas da cadeia audiovisual, do desenvolvimento de obras à sua circulação internacional, evidenciando como o cinema brasileiro se consolida como ferramenta de construção de imagem do país no exterior. Entre as iniciativas, destaca-se o Screen Brasil, realizado em parceria com o projeto Paradiso, voltado à ampliação da presença de longas brasileiros no mercado internacional. O edital de curtas Brasil com S, que chega à sua 3ª edição, com foco em territórios criativos, além da cooperação internacional, HBF mais Brasil também abordará o trabalho da Embratur na estruturação de rotas de turismo audiovisual, conectando obras, territórios e experiências turísticas, reforçando o audiovisual como vetor de desenvolvimento cultural e econômico. Nós convidamos para subir ao nosso palco o mediador desse painel, Pedro Butch, colaborador do Brasil Cinemundi, Rio de Janeiro. E os nossos convidados, Alexia Ferreira, que é supervisora de Economia Criativa da Embratur, Distrito Federal. Cristiano Braga, coordenador de Economia Criativa da Embratur, Distrito Federal. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master da Petrobras. Patrocínios Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Copasa, Codenge e Governo de Minas Gerais. Parceria cultural e educacional, Fecomércio, Sesc e Senac. Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, TCEMG Cultural. A parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio da Prefeitura de Tiradentes, da Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival de Málaga, Mestica, Instituto Goethe, e dois pós, Idealização e Realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que esse painel será gravado. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar esse debate sem prévia autorização. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, solicitamos por gentileza que utilizem o microfone e se identifiquem, informando nome e estado de origem, para a posterior transcrição das falas. Nós passamos a palavra para o mediador, o Pedro Butcher. Muito obrigado. Excelente painel para todos. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Primeiro de tudo, queria agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui, a presença do Cristiano e da Alexia também, claro, e também a toda a equipe da Universo e o pessoal que trabalha aqui no Ives Alves, porque é uma estrutura muito importante que permite que esse festival aconteça, né?
Vocês podem estar se perguntando por que tem um painel ligado a turismo e Embratur aqui. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco, né? Em Embratur, a gente tem o Marcelo Freixo à frente, né? Que esteve aqui ano passado com a gente fazendo uma conversa incrível. A gente pode dizer que, de alguma forma, né, o cinema e o audiovisual como um todo estão conectados, se a gente quer pensar uma imagem, não só uma imagem, né, mas uma existência do Brasil, já que a gente está falando, a gente está aqui inserido no contexto do Festival de Tiradentes, cujo tema esse ano é soberania imaginativa, né, que está muito ligado também à questão da regulação das plataformas de streaming, né, que a gente está lutando para aprovar já há muito tempo. Tudo isso está conectado, né? Costumam dizer que isso se chama soft power, né? Eu estudo bastante essa questão de hegemonias nesse campo da imagem do audiovisual e eu gosto desse termo, é importante, mas eu acho que ele suaviza uma coisa, é muito hard, é muito duro também. É um campo de disputas muito desiguais, né? Então, quando a Embratur se junta no audiovisual, eu digo que, principalmente numa visão, né, do governo Lula e Marcelo Freixo ali trabalhando, eu acho que ganhamos um aliado, né? Um aliado muito importante. Então, por isso que eu acho que esse painel tem sua importância. É bom que vocês estejam ligados aqui também, até porque tem muitas ações que eles estão fazendo que são admiráveis, né? No sentido de também pensar o turismo de uma outra forma, não tão, digamos assim, predatória, né? Ou como a gente costuma pensar. Foi uma breve... A gente tem muito pouquinho tempo, né? Então vai ser uma apresentação mais, com pouco tempo para pergunta. Que a gente tem painel logo depois, eu não sei se vocês viram, mas esse aqui tem só 45 minutos, né? Mas eu acredito que eles também, né, estão abertos e disponíveis para, se não houver tempo de muitas perguntas, para conversar lá fora depois. Então, eu vou pedir para o Cristiano primeiro dar uma contextualização, depois a Alexia fala um pouquinho, a gente volta para o Cristiano, e a minha participação vai se limitar um pouco a isso aqui, tá bom? Mas eu estou aqui atento também, se der tempo para as perguntas. Então, Cristiano, por favor, obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. É o segundo ano, né, como o Pedro falou, que a Embratur está na mostra. Foi um namoro que começou já há algum tempo e tem uma razão muito peculiar, né? Tiradentes é uma cidade que se posicionou, né, nacional e internacionalmente a partir do festival, como muitas outras cidades no mundo que se posicionam a partir do festival, né, de um festival de cinema. Gramado é um exemplo brasileiro bastante interessante, mas você tem Cannes, São Sebastião, enfim, né, Veneza, né, são cidades que, né, se beneficiam de ter um evento com as suas diferentes características, né, um evento de cinema. Então, a razão de estar aqui passa um pouco por aí. E quando o Marcelo Freixo começou a gestão dele, ele tem uma ligação forte com o audiovisual, mas a primeira pergunta que ele colocou como desafio para a gente é: nossa, lá fora, nessa relação do cinema com o turismo, é uma relação tão orgânica, por que a gente não trabalha isso no Brasil? Né? Eu tive agora a oportunidade de estar na FITU, que é uma feira internacional de turismo, e lá dentro da FITU existe uma seção chamada Fitur Screen, onde eu tive a oportunidade de conversar com todas as regiões da Espanha, e todas as regiões da Espanha, Pedro, todas têm uma rota turística ligada ao audiovisual. Ou seja, isso é consequência de um trabalho que você cria muita externalidade, e eu acredito muito que o turismo seja um mobilizador estruturante do ecossistema audiovisual, né? E não como uma relação, digamos, pontual. Eu preciso de uma passagem aérea, eu preciso de uma complementação de verba, mas você poder mobilizar fundos que estruturam o ecossistema do audiovisual a partir do turismo, né? Portugal faz isso com maestria, a própria Espanha, a Colômbia tem feito esse trabalho muito, muito de perto. Então, o grande desafio da Embratur nasce dessa perspectiva de você construir, com um conjunto amplo de atores, uma relação mais orgânica e complementar com o turismo,
né? A Alexia vai ter a oportunidade de falar aqui de um dos projetos que a gente mais gosta, mas antes de passar um pouco para ela, eu queria apresentar a vocês rapidamente. A gente está aqui na mostra pelo 2º ano, lançando o nosso edital de curtas Brasil com S. E a gente está aqui com um grupo de realizadores do norte do Brasil, que eu gostaria, com muito orgulho, de apresentar. São 5 realizadores. A Marcela Bonfim, de Rondônia, com o curta Beira. O Tiago Venusto e a Mari, com o curta Amaçanu, são de Brasília. O Renato Dornelles, da Falange Filmes, de Porto Alegre. O querido Rafael, do Pará, com curta Eu Te Espero na Saída do Boi. E a Vitória, também de Belém, tá com a animação Bice, que vocês terão a oportunidade de ver amanhã. A gente encerra a mostra de Tiradentes com esses 5 curtas apoiados pela Embratur. Vai ser amanhã, às 19h30, na Praça Petrobras. Está todo mundo convidado. Obrigado, Cristiano. Olá, primeiro, obrigada pela presença de todos. É uma alegria enorme estar aqui. A gente fica profundamente orgulhosos dos nossos realizadores e pelo motivo que estamos aqui, né, para apresentar os 5 curtas-metragens da 2ª edição do Edital Brasil com S, que é o nosso projeto querido, e eu já vou contar para vocês. Os filmes estão estreando aqui no Festival de Tiradentes e em Clermont-Ferrand. E isso faz parte de uma estratégia que a gente pensa nesse edital, que é como a gente pode amarrar todas as pontas, né, desse ecossistema do audiovisual, desde do início da produção até um plano de distribuição. Isso a gente fala sobre distribuição do filme desde o nosso primeiro encontro, né? A gente está na 2ª edição do festival, do edital, e a gente vai crescendo ele a cada ano. Então, no primeiro ano, né, fizemos 4 filmes, no 2º ano fizemos 5 filmes, e aí a gente conseguiu começar a juntar parceiros. A Denise Jancar, a nossa consultora de distribuição, ela acompanhou os filmes desde a seleção de quais eram os projetos que iam entrar até o final, até todos os dias, né? Porque a gente se fala todos os dias sobre os filmes. E aí o Projeto Paradiso se juntou também. Então a gente começou a fazer esse acompanhamento de roteiro. Marcelo Bota fez o acompanhamento dessa edição. E para o ano que vem, a ideia é que a gente solidifique mais esse acompanhamento, né? Então a ideia é que a gente traga mais parceiros, que a gente faça mais masterclass das áreas técnicas e de distribuição e tudo que envolve. A Denise continua com a gente conseguiu aumentar o valor do prêmio. Então, é um edital de 360 graus, né? A gente tem um fomento de R$120 mil por curta-metragem e um trabalho de mentoria de roteiro, produção, pós-produção e distribuição internacional, e mais o lançamento na Mostra de Tiradentes e com a sessão de mercado em Clermont-Ferrand, e todo um trabalho de articulação com um conjunto de festivais internacionais que a Embratur patrocina lá fora. Então, a gente começa do fomento, passando pela mentoria e distribuição. Eu acho, humildemente, que é um dos poucos editais no Brasil que faz esses 360 graus com esse acompanhamento. O Pedro conhece mais disso. Para quem não conhece, Clermont-Ferrand é o festival de curta-metragem mais importante do mundo. Junto com o do Jobenhausen na Alemanha, Clermont-Ferrand é uma janela de exibição excepcional, realmente. Eu nem sabia que tinha essa... Temos esse ano com essa novidade, com o pessoal do Kinofórum, que já faz um trabalho em Clermont há muitos anos, e a Denise está lá fazendo o acompanhamento, a mentoria, e os realizadores estão aqui e sabem muito bem disso, e a gente quer ampliar. E
pelo menos 3 filmes vão estar sendo exibidos no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, mas a gente também trabalha com a Mostra de São Paulo, com o Festival do Rio, ou seja, a gente vai articulando esse processo de circulação muito linkado de maneira coerente com o desenvolvimento do projeto do filme. Tá? Então, a gente não é o edital que dá apenas o recurso, mas a gente ajuda, né, os novos talentos brasileiros a se posicionarem no mercado, e esse sempre foi o nosso propósito quando trabalha a questão do audiovisual. Inclusive, esses aprimoramentos, né, que a gente vai fazendo a cada ano são frutos das nossas conversas e avaliações com os realizadores, né? Eu sou cineasta, o Cristiano, especialista em política pública para o audiovisual. Então, tem essa junção, a gente troca muito, né? O que a indústria precisa, qual é o mecanismo que a gente tem para poder fazer isso. Isso diariamente, né? A gente fica pensando o quanto a gente pode aprimorar, porque realmente a gente acredita que o cinema é o nosso cartão de visita, né? É a nossa potência, então a gente precisa conseguir trabalhar esse nosso cartão de visita e fazê-lo presente, né? E também, Alexia, complementando, né, a gente, além do edital de curtas que a gente lança, as inscrições começam agora no dia 2 de fevereiro, a gente tem 2 outros projetos que a gente queria também dividir com vocês. Um projeto é uma outra parceria com o Projeto Paradiso, onde a gente apoia filmes majoritariamente brasileiros que têm um contrato com sales agents para distribuição internacional. Então, a gente apoia a promoção do filme no mercado exibidor internacional. A gente apoia 4 projetos por ano. Essas inscrições foram abertas na Mostra de São Paulo. Quer dizer, o projeto foi lançado na Mostra de São Paulo e no Festival de Cinema do Rio, mas as inscrições começaram agora em janeiro e vão até março. Então, qualquer longa-metragem que tenha contrato com sales agent para distribuição internacional pode se inscrever nesse programa. É uma parceria com o Projeto Paradiso, também assim, com esse olhar na distribuição internacional. E uma outra iniciativa que a gente se integrou bem recentemente é uma parceria do fundo Hubert Bals, que é responsável pelo Festival de Cinema de Roterdã, a SP Cine, o Projeto Paradiso e a Rio Filmes, onde a gente financia com R$90 mil o desenvolvimento de de roteiros de filmes de ficção brasileira. Né? A gente entrou nessa primeira edição, que já estava em andamento, com um filme, e na próxima edição, que a gente deve lançar em Cannes, possivelmente com 3 roteiros, R$90 mil cada. A Rio Filme financia os roteiros da cidade do Rio, a SP Cine financia os projetos da cidade de São Paulo, e a Embratur e o Projeto Paradiso financiam os filmes do Brasil todo. Né? Então, a gente sai um pouco do eixo Rio e São Paulo para financiar o desenvolvimento de longas metragens, e é uma das poucas linhas disponíveis hoje no mercado brasileiro. Fora isso, gente, a gente também tem um olhar um pouco do audiovisual expandido, vamos dizer assim, né? A Embratur, enquanto agência de promoção do turismo, ela precisa estar em várias frentes, né? Então, a gente também tem um diálogo com as plataformas, né? A gente tem uma parceria com a Netflix, que é a criação de um guia turístico baseado em filmes e séries que estão presentes na plataforma. A gente tem um trabalho com o YouTube, onde a gente também subsidia creators para desenvolvimento de roteiro, de conteúdo, e aí muito focado na questão do turismo mesmo, rotas, né? Diferente do edital, que é uma ideia muito mais ampla, né? Que é um pouco trazer a cultura para promover o Brasil. Esse com o YouTube é muito do roteiro, né? O roteiro de praia, roteiro, enfim. Essa é uma das iniciativas que a gente tem, e a gente recentemente fez um trabalho em Recife. Lançamos no final de novembro, aproveitando aí esse buzz do agente secreto, a gente desenvolveu a rota digital
da filmografia do Kleber Mendonça Filho. Então, hoje, quem for a Recife e quiser conhecer todas as locações e espaços que o Kleber filmou, os diferentes filmes, você pode baixar um app, né, numa plataforma chamada Roteu, e pode fazer todas as visitas aos cinemas que ele lindamente filmou, né, pode ir lá visitar o apartamento de Aquários, enfim. E é um trabalho que a gente também vem desenvolvendo, muito linkado com o que a gente falou no início, né? Como é que a gente faz essa articulação mais orgânica entre o turismo e o audiovisual. Então, linhas gerais, Pedro, são esses os projetos que a gente vem desenvolvendo em apenas 3 anos, né? Com muita vontade de acertar, mas também dialogando muito com o setor e vendo como é que a gente pode complementar as políticas públicas que existem hoje no Brasil. A gente não é uma agência que estrutura políticas públicas, a gente é uma agência de operação, a gente opera a promoção comercial, a gente sabe muito bem o lugar da Embratur nesse ecossistema, mas a gente também não se priva de dialogar com o setor audiovisual, criando oportunidades e tudo no sentido de você linkar o turismo e o audiovisual, e esse é o nosso propósito que tem nos movido aqui nesses últimos 3 anos. Legal. Recentemente teve uma ação em frente ao edifício Ofir, né, que é uma das locações principais, porque ele também ele ecoa um pouco a questão do Aquários, né? Ele está sendo alvo de especulação imobiliária. Então houve uma projeção do fim. Que legal saber que tem essa mobilização. Para o pessoal que está interessado, eu acho que algumas informações. Primeiro, dizer que todos esses parceiros assim são parceiros de muita importância, né, para o audiovisual brasileiro como um todo, mas qual a plataforma que as pessoas podem achar, né, as formas, o que precisa para se inscrever, quais são os pré-requisitos e os prazos, para repetir essas datas é sempre útil, né? Claro. No caso do Screen Brasil, screenbrasil.com.br, né, a gente tem um site chamado Embratulab.com.br, lá vocês têm o Screen Brasil, que é para quem tem longa com um agente de vendas internacionais, né, com contrato com agente de vendas internacional. As inscrições começaram agora em janeiro e finalizam no final de março. Então, né, quem tiver aqui longa com interesse de distribuir em salas de cinema, já podem se inscrever. O recurso, quem inscreve é o agente de venda internacional. Então, a aplicação se aplica em inglês, né? E a gente financia a promoção do filme no circuito de salas. Você tem que ter pelo menos uma sala comercial ofertada para o projeto e a gente banca, desde o pôster, do cartaz. Então, todas as despesas que o agente de venda e o distribuidor precisam para lançar o filme no circuito, né? No caso da parceria com o Haber Baus e Paradiso para o roteiro, desenvolvimento de roteiro, que é R$90 mil. O primeiro projeto a gente já escolheu, inclusive tem um filme do Mato Grosso, um roteiro do Mato Grosso e um roteiro de Minas Gerais, eu não me lembro qual a produtora aqui especificamente. A gente entrou, o processo já estava andando, então essa semana eles disseminaram os roteiros que serão financiados. E a próxima edição a gente deve lançar no Festival de Cannes, e aí a gente está agora vendo quanto a Rio Filmes entra, quanto a SPCine entra e quanto o Projeto Paradiso. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais da Embratur. E no caso do edital, a gente abre as inscrições agora no dia 2 de fevereiro. E aí ela 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? E a gente tem um mês para inscrição, a gente termina no início de março as inscrições. A mentoria deve começar ali para o mês de abril. Esse ano a gente tem uma participação mais robusta do Projeto Paradiso. Eles vão ampliar o número de masterclass com roteiristas do banco de roteiros dele. E a gente está desenhando para a 4ª edição, uma ideia de criar um banco de projetos, né? Porque são muitos talentos e muitos projetos brasileiros que se inscrevem nesse edital, e como a gente só inicialmente financia 4 ou 5 projetos,
a gente quer fazer um trabalho de hub, de articular esses projetos e esses talentos com empresas brasileiras interessadas no desenvolvimento desses projetos. Então, a gente está amarrando essa perspectiva para a próxima edição. Acho que é um pouco essa a ideia. A gente é incansável, como todo cineasta, como todo mundo do audiovisual, né? Uma dúvida que eu tenho é, por se tratar de editais ligados à Embratur e à questão do turismo, tem alguma necessidade de você ter temas ligados a esse assunto? Qual é? Ou é uma visão mais ampla, realmente, que você pode desenvolver qualquer tema que, na verdade, né, muitos filmes, a existência dos filmes já é muitas vezes essa presença, né? Sim. A gente não, a gente tematiza o edital, né? Então, a segunda edição, que é a edição passada, a gente focou na Amazônia brasileira, e é o olhar sobre a Amazônia, pensada em um território com suas peculiaridades. E a gente fez um trabalho mais de cota, a gente quis mais produtoras da Amazônia, obviamente, mas nessa terceira edição a gente está ampliando, né? E olhando para o Brasil como territórios criativos. A gente trabalha um tema bem ampliado. O nome desse vai ser Territórios Criativos, Imaginando o Brasil. Então, toda e qualquer temática que faça que localize, né, essa produção simbólica que o país tem, pensando nos imaginários territoriais, né? Então, o Brasil como território, então é bem amplo, né? E a gente gosta de tematizar porque também tem um esforço do governo federal, através da Secretaria de Economia Criativa, em mobilizar e fortalecer territórios criativos no Brasil. Então, a gente entrou um pouco nessa temática, mas ela é bem ampla, né? É um pouco a ideia de como é que a gente, a partir da cultura, promove o Brasil lá fora. Então, Pedro, não existe você não tem que ir lá botar uma rota turística, não é essa a ideia. Sempre perguntam a gente tem que falar de uma rota turística. Não é isso, é muito mais, pode até ser isso, né? Mas como é que a produção simbólica, que já está presente, né, no audiovisual, através de personagens, de histórias locais, de experiências específicas, enfim, é bem amplo, mas a gente tematiza um pouco até para a gente ter uma estratégia mais clara de como promover essa produção. Se a gente tem até um tempinho, então, eu até pensei, será que vocês querem falar bem rapidamente sobre os filmes que vão ser exibidos? Se a gente tem... seria bacana ouvir rapidamente, né? Isso. No meu caso, eu queria fazer uma pergunta, mas aí deixa o pessoal falar dos filmes primeiro, depois eu faço a minha pergunta. Não, pode fazer. Oi? E aí a gente já aproveita. Eu queria saber se, por exemplo, eu tenho um projeto de um longa aprovado, 2 longas, na verdade, com 2 grupos diferentes aprovados. Um, especificamente, é uma fábula sobre o Carnaval de Olinda. E é um filme que não tem nada, não está diretamente ligado à questão do turismo, mas a gente está, na estratégia do filme, estabelecendo esses canais da distribuição, até porque, para captação, a gente considera importante. É possível escrever o projeto que vai acontecer como uma estratégia dele, mencionando a plataforma? O filme chama Os Gigantes do Mal contra o Carnaval. Está até já no Instagram, né? E tem também um projeto que aí é do Instituto Fernando Sabino, do qual eu faço parte, no Rio. A gente fez até a feira literária na Portela. Agora as feiras do Rio acontecem nas comunidades. E dentro do projeto a gente teve lá o Rio de Fernando Sabino. E, por coincidência, eu criei um projeto dentro dessa história da memória, justamente ia visitando todos os cenários de gravação dos filmes do Sabino, né? Do Homem Nu, que tem uma coisa curiosíssima de revisitar os cenários no projeto. Então, tem algum modelo onde a gente possa aproveitar essa ideia com esse projeto? Assim, para fomento, o único edital que a gente tem hoje é o de curtas-metragens, né, para curtas-metragens. Para ficção, a gente tem esse trabalho de desenvolvimento de roteiros,
com o fundo Herbert Bowers, e temos também esse trabalho de distribuição internacional com o projeto Paradiso. A Embratur tem um outro edital, esse edital está aberto, mas esse é um edital de patrocínio, então ele é um edital muito amplo. Então, todos os setores, inclusive o audiovisual, podem pleitear apoio por esse edital, mas esse é um edital que eu e a Alexia, a gente não tem, digamos, participação direta. Então, quem quiser, patrocínio.embratur.com.br, né, esse é um edital mais amplo, bastante concorrido, vou ser bem sincero, porque entre o turismo, entre o audiovisual, entre as artes, entra tudo, mas ali é possível algum tipo de apoio. Mas a gente não entra no financiamento, no fomento do longa-metragem. Eu não estava falando do financiamento do longa, não. Eu estava falando de que mencionar como estratégia no processo do apoio à distribuição internacional. Sim, esse é possível por esse projeto Screen Brasil. Tem alguma outra pergunta? Que a gente prioriza as perguntas, né? Só se... Ali em cima. Senão a gente pode pedir para ouvir mesmo. Ah, tem outra ali. Boa tarde. Meu nome é Andrei, sou de Sergipe. Você citou a questão do roteiro que foi criado para Agente Secreto. Eu queria saber se vocês têm outras ações ou estratégias que trabalham o turismo em outras regiões do Brasil, além de Pernambuco. Lembrando, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que é um case muito interessante, que começou com o Senhor dos Anéis, mas várias agências do país trabalham no turismo cinematográfico, até de filmes trashes, assim. Queria saber se tem alguma possibilidade e alguma ação também que tenha trabalhado com agências de turismo, gestões municipais também. Então, esse é o grande desafio, né? Como é que a gente desenvolve o turismo de tela no Brasil? E desde que a gente começou um pouco na Embratur, sempre foi esse o desafio. Como é que a gente conecta o turismo e o audiovisual? A gente começou com o desenvolvimento de rotas muito recentemente, um pouco para aproveitar esse buzz. O desafio é um pouco mostrar ao audiovisual e mostrar ao trade turístico os benefícios dessa articulação. Então, quando a gente fez a rota do Kleber, foi muito mais no efeito de demonstração, olha, isso aqui tem potencial para reverberar para os dois setores, do que propriamente uma política que a gente passasse a desenvolver roteiros no Brasil. O papel de desenvolver roteiros turísticos é um pouco do Ministério do Turismo. E esse diálogo que a gente começa a fazer com eles, e começa a fazer com a criação da Film Commission Federal, que existe aí a promessa, né, de lançamento da Film Commission Federal Brasileira, agora no mês de março, pelo Ministério da Cultura. Foi um trabalho do qual a Embratur fez parte. A gente criou um GT com 12 ministérios, fazendo um trabalho de coordenação, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Turismo, Ancine, Apex, para modelar uma proposta de Film Commission Federal. Essa Film Commission Federal deve ser lançada agora no mês de março, e a partir dela, a gente acredita que essa articulação do turismo possa acontecer de maneira mais orgânica, né? Portugal Film Commission, Spain Film Commission, todo o recurso que originou as Filmes Commissions federais, inclusive para atrair produções internacionais para os territórios espanhóis e portugueses, foram verbas oriundas do turismo. Então, a gente entende que, a partir da Film Commission Federal, a gente possa escalar melhor essa criação de roteiros. Bem interessante essa pergunta, e me lembrou um detalhe curioso, que pensando nessa coisa expandida, né, que o Cristiano falou, que informalmente, em canais em redes da internet, YouTube, tem pessoas que se encarregam de fazer esses tours, principalmente em relação ao nosso maior, digamos assim, a nossa maior força audiovisual, que são as novelas, né? Então, tem tour, por exemplo, das novelas de Manuel Carlos, tem tour de Pantanal, tour das novelas de Gilberto Braga. São alguns fãs é isso, a cultura de fãs tem uma importância grande, né? Porque já informalmente isso até já existe, né? Talvez se sistematizar isso. Sim, e ainda está em desenvolvimento, né? Mas a gente está conversando com algumas film commissions já para desenvolver esses novos roteiros, né? A gente está mapeando em conjunto como a gente pode
desenvolver, mas o case de Recife, que foi o primeiro, né, a gente considera que foi um sucesso, deu certo, e a ideia é expandir. Salvador, né? A igreja do Pagador de Promessas, as locações do Dona Flor. Salvador é uma cidade também muito filmada, além do Rio. Tem muitas possibilidades, né? Tem mais uma pergunta ali. Boa tarde, gente. Eu sou a Amanda. Boa tarde. Na verdade, é muito interessante tudo, mas isso da audiência e dos fãs movimentarem o turismo, minha dúvida é assim, se existe um pensamento do turismo movimentar a audiência, já que existe um objetivo, né, da audiência para os filmes nacionais aumentar, do interesse do público ser mais intenso, e se existe algum pensamento oposto, não só do cinema atrair o turismo, mas do turismo atrair audiência, formação de público e tudo mais. Olha, na verdade, eu enxergo o turismo como o caminho mais estruturante, porque o conteúdo vem do audiovisual, né? Então, necessariamente, quem gera o interesse, né, quem gera a relação com o lugar é o próprio audiovisual, né? Então, a definição do turismo de tela é como é que as produções audiovisuais, ela, a partir da emoção que se cria com a história, com o personagem, pode atrair o interesse internacional, né? A gente tem muito, né, da perspectiva do Marcelo Freixo, uma ideia muito clara, né, de que, e o Pedro falou no início, né, que isso é um espaço de disputa, né? Qual é a ideia de Brasil que a gente quer promover internacionalmente, né? E a gente sabe que é só a partir do momento que se conta as nossas histórias, né? A partir do momento que a gente se apropria disso e pode contar para o mundo. Então, eu penso que o principal caminho para você gerar o interesse é a partir do conteúdo e a partir das histórias. O turismo, ele é muito mobilizador, né? De fundos, de estrutura, né? Então, eu estou atraindo o turista para ver Salvador, né? Se eu não tiver lá a agência local, se eu não tiver isso organizado, se eu não tiver a estrutura minimamente, né, trabalhada, eu não consigo gerar aquela experiência, né, da qual o filme falou, né? Então, isso é um desafio muito grande, porque a Embratur, como agência de promoção, sozinha não consegue fazer, né? Isso é uma articulação muito grande. Por isso que eu volto à questão da Film Commission Federal como uma instância de coordenação, né? Ou seja, um dos grandes desafios... Eu moro há muitos anos em Brasília, sabe, Pedro? Passei por várias instituições, né? E o grande desafio, né, é construir essa coordenação da burocracia e do Estado brasileiro, né? Então, quando você traz um filme, quando você quer fazer uma filmagem no Brasil, você tem desafios diversos, né? Desafios de alfândega, desafios de imposto, desafio de filmar num parque federal, numa ferrovia abandonada. Ou seja, como é que você cria uma articulação de forma a criar estrutura para que o país seja um país film-friendly, né? Ou seja, e aí acho que entra muito o papel do turismo, né? Como é que a gente dar as condições para que esse filme aconteça nos Lençóis Maranhão. Eu tenho N casos, né? Aquele filme Betânia, por exemplo, que foi representar o Brasil em Berlim, o Bota fala, o Marcelo Bota fala da dificuldade que ele teve de filmar em Lençóis Maranhenses, porque o general que cuidava lá do ICMBio não via valor naquela filmagem. Então, ele filmou nas bordas do parque, mas não conseguiu filmar dentro do Parque Lençóis Maranhenses. Vendo isso, há um ano atrás, a gente fez um convênio com o ICMBio, no qual o ICMBio reestruturou todo o seu regulamento de filmagem naqueles parques federais onde você vai receber um filme. Então, eu penso que o turismo passa muito por aí, né? Como é que a gente cria a infraestrutura necessária para que as filmagens aconteçam da maneira melhor possível, mas o interesse gerado é a partir do próprio audiovisual. O que eu acho mais interessante do projeto como um todo, e a sua pergunta é bem interessante nesse sentido, porque a gente tem uma tendência só a pensar em fazer filmes e não em fazer como eles circulam, né? Mas que, de alguma forma, pelo menos já está conectado com essa história dos festivais, que são
são uma janela. Hoje em dia, eu digo que hoje em dia os festivais não são mais só uma forma de promover os filmes, mas eles são uma janela em si, né? E na verdade, a formação de público ela precisa ser é muita coisa que se conecta, né? Você precisa ter ações na formação, nas escolas. A gente tem uma lei que supostamente precisa ainda ser regulada e que precisa ser efetivada de presença. Estava na Carta de Tiradentes, exatamente. A nossa carta, o Fórum sintetizou bem isso, né? Dessa necessidade do cinema estar mais presente. A nossa música está muito presente, o futebol está muito presente na vida, as novelas estão, mas o cinema que ainda tem muita dificuldade porque é um território em disputa e é muito ocupado também, né? Ele é essencialmente ocupado. Queria complementar isso do Pedro, né? A gente no Brasil hoje a gente nunca teve um resultado tão satisfatório em relação à entrada de turista estrangeiro no Brasil. Durante décadas, o limite de entrada de estrangeiro no Brasil eram 6 milhões de turistas estrangeiros. A gente conseguiu bater o recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros como nunca antes. Tem 10 anos que a gente bate ali 5 milhões e meio, 6 milhões. Nesses últimos 2 anos, a gente recebeu 9 milhões de turistas estrangeiros. Nunca se interessou tanto no Brasil, na história do turismo brasileiro. Mas a gente sabe também que tem, obviamente, um esforço de país, um esforço de... o Brasil sediou a COP30, sediou o G20, o próprio presidente Lula tem uma agenda internacional bastante robusta, mas a gente sabe também que tem questões conjunturais, né? Os Estados Unidos perdeu muito turista latino por conta das movimentações do governo Trump, então esse turista latino passou a vir muito mais para o Brasil, então isso pesou. E a gente entende, e aí é um pensamento, Pedro, de médio e de longo prazo, que o que vai sustentar esse interesse, esse fluxo de turista estrangeiro para o Brasil é a cultura brasileira, que é o nosso maior ativo, né? Não é à toa que, além da gente falar e dialogar com o audiovisual, a gente acabou de abrir uma frente com a música brasileira. Então, a Embratur olha muito além da bolha do turismo, né? A gente entende que a gente precisa dialogar com outros segmentos da economia criativa que dão o gás e geram interesse internacional pelo país. Daí as iniciativas no campo da música. A gente está lançando agora em Salvador o Sounds Salvador, lançamos o Sounds Rio, que é uma plataforma que conecta o turismo e a música. Fizemos um trabalho na liderança da Alexia com o Tiny Desk, de promover a música do Pará. Então, a gente também está abrindo essa frente com a música brasileira nos próximos meses. Eu acho que é importante, assim, isso tudo vem aí respondendo também um pouco a sua pergunta, de uma coisa que a gente trabalha muito na Embratur, é que o turismo não é só sobre quem vem, né? É sobre quem recebe. Então, como é que a gente consegue chegar nesse ciclo que beneficia, que é um pouco saindo desse turismo predatório, né? Como é que o turista vem, como é que a gente vai promover para que chegue, mas como é que isso vai impactar para a gente, para renda, emprego. Tem que ser bom para o estrangeiro e tem que ser bom para o brasileiro, né? Exatamente. Essa é a ideia que nos desafia. Então, acaba que todos os projetos, né, eles passam por esses dois atores, né, quem recebe e quem vem. A gente ainda tem um tempinho, sabe? Tá no limite, né? Mas será que a gente pode, pelo menos, de repente, uma pessoa falar aqui do pessoal? Tem alguma pergunta? A prioridade, eu acho que são as perguntas, mas se não tiver, para o pessoal que está apresentando os curtas, convidar para a sessão na praça e falar um pouquinho da experiência. Olá, boa tarde, Rafael Nizinga. Vim de Belém do Pará para cá. Trouxe até uma lembrancinha ali, que é como também isso que o audiovisual e o turismo está, né? Então, a gente também trabalha com essa parte de brinde também, que isso ajuda na divulgação. Então, esse projeto da Embratur é importante por isso. O filme que a gente fez é o Te Vejo na Próxima Saída do Boi, que é um filme gravado numa cidade de São Caetano de Odivelas, que fala sobre a tradição do boi de máscara de lá, né? E é uma tradição muito forte, muito rica, e com certeza, quando eu vi o edital, eu pensei, nossa, é ideal para o projeto, né?
Então, como que o cinema e o turismo eles têm que estar muito próximos, porque faz parte essa ligação. Então, a Embratur, assim, e aí, expandindo para essa parte de distribuição, foi muito fundamental para esse projeto e, com certeza, está dando muita força para todos esses lugares que ele está passando, né? Então, vida longa aí ao edital. Quem sabe daqui a alguns anos vão chegar até uns 300 mil. E a exibição 19h30, né? Na Praça da Petrobras. Então, todo mundo chega lá amanhã. Vou dar um beijinho em cada um. Obrigado. Pessoal, a gente tem uma outra atividade aqui logo em seguida, então a gente precisa liberar a sala, mas eu queria agradecer muito a Alexia e Cristiano pela parceria, e também a presença de todo mundo, tá? Obrigado. Obrigada.